Bom, então vamos resolver essa questão de química do Enem 2022, caderno de provas azul, e a questão é a 113. Então ele diz, a nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo o que são impactados com a presença de poluentes e da umidade da atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca deterioração de metais como o ferro, que em presença de oxigênio e água sofre oxidação, conforme ilustra a equação química. Então tem essa equação química aqui que seria da oxidação do ferro. Ferro na presença de água e oxigênio, né, essas duas substâncias aqui favorecem o quê? A oxidação do ferro. Forma aqui o ferro na forma oxidada, né? Que se calcular o número de oxidação aqui do ferro, vai aumentar o número de oxidação. Tá? Então ele fala, uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição, então vou colocar aqui, deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia, que é o ZrO2, e alumina, que é o Al2O3, sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Aí ele fala, essa nanotecnologia aplicada à proteção contra a corrosão se baseia no... Então, se a gente olhar, a deposição desses filmes finos de nanocerâmicos, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um efeito barreira. Tá? Ele vai gerar um efeito barreira e vai impedir o quê? Que o ferro se oxide. Se a gente olhar aqui, o ZrO2, calcular o número de oxidação dele, a gente chama aqui de X para o zircônio, o oxigênio é menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então o número de oxidação aqui, X vai ser igual a mais 4. Esse metal aqui, o zircônio, ele já está oxidado. Ele não vai atuar como metal de sacrifício. Se a gente olhar aqui, o Al2O3, calcular o número de oxidação do alumínio, vai ficar 2x menos o 2x, por que 2x? Porque nós temos dois alumínios aqui. O oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, que é igual a zero. Então o x vai ser igual a mais 3. Então nesse caso aqui, o alumínio, que é o metal, já está oxidado. Então ele não pode atuar como metal de sacrifício. Se a gente olhar aqui o zircônio, ele também já está oxidado, ele não pode atuar como metal de sacrifício. Então ele não pode ser utilizado, alternativa B, uso de metal de sacrifício? Não, a gente não pode usar ele como metal de sacrifício porque eles já estão oxidados. Metal de sacrifício ele não pode estar oxidado, ele vai se oxidar no lugar do metal que você está protegendo. Tá? Então nesse caso aqui, proteção catódica também não, porque o metal já está oxidado, ele não vai poder ser utilizado. Então, passivação do ferro que fica revestido do seu próprio óxido. Não, ele não vai ser revestido do seu próprio óxido. Então, ele vai ser revestido o quê? Nesse filmes finos de nanocerâmicos que ele vai ficar revestido. Então, esse revestimento não é do próprio óxido de ferro. Então, a alternativa C não pode ser também. Então, a gente já elimina a alternativa C. Galvanização seria proteger ali com outro metal, no caso aqui zinco. Então nesse caso aqui a gente está colocando o quê? Um filme finos de nanocerâmicos, à base de zircônia e de alumina. Então nesse caso aqui a melhor alternativa vai ser o quê? Efeito barreira, que impede o contato com o agente oxidante. O agente oxidante aqui nesse caso aqui, baseado nessa reação, seria a água e o oxigênio, que ia promover o quê? A oxidação do ferro. Tá? Então seria o quê? A melhor alternativa aqui seria a alternativa D de dado. Esses filmes finos de nanocerâmicos vai
tem um efeito de barreira, vai ter um efeito de barreira que impede o contato com agente oxidante. Beleza? Valeu, até mais.